diversas sessões dessa Semana da Sustentabilidade do BidInvest, a Amazônia é um bioma extremamente importante para a conservação da vida no planeta. No entanto, essa região tem enfrentado problemas bastante complexos, como o desmatamento, o garimpo ilegal, tem sofrido efeitos da mudança climática, também apresenta um grande quadro de desigualdade social. Ao mesmo tempo, é uma região que tem um potencial bastante rico e a gente tem visto soluções bem inovadoras nos setores de tecnologia, de bioeconomia, de turismo. Então, a gente vai conversar hoje com os diretores Fábio Maeda e Marivaldo Melo, do Banco da Amazônia, para conhecer um pouquinho mais sobre as soluções que buscam conciliar a preservação ambiental e o desenvolvimento socioeconômico. Marivaldo, como o Banco da Amazônia vem pensando a sua estratégia de atuação num contexto de transformação tão grande como vem passando a região aqui do Amazonas? Primeiro você falou aí da gente estar conciliando um tripé, que é o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento social e ambiental. Então, o banco, há muitos anos, a gente vem discutindo isso internamente. E, assim, ultimamente nós tivemos uma inovação, fomos pioneiros aqui, na análise socioambiental das propriedades. Isso é extremamente importante para que você possa saber de forma precisa aonde é que o banco vai estar financiando a pequena, o grande. Então, através de uma startup, nós criamos essa solução de análise. Então, isso nos dá muita segurança na hora da gente fazer os investimentos. E, por outro lado, a gente tem sido indutor desse desenvolvimento sustentável, porque a gente só financia as propriedades e os projetos que tenham essa inovação, né? Essa inovação, essa transição para a economia de baixo carbono. E a gente tem tido muitas iniciativas importantes. Eu vou dar exemplo aqui de uma cooperativa, uma pequena cooperativa lá do Acre, que só falou-se na abertura aqui da castanheira, essa árvore magnífica, né, da Amazônia, e só para o custeio desse movimento que beneficia 1.500 famílias lá no Acre, o banco dispõe de 10 milhões por safra. Quando a gente fala isso, as pessoas nem acreditam. Então, esse é um case assim, muito bacana, que eu gosto muito disso, porque são pessoas, assim, a liderança que está à frente são originários de extrativista, né? O filho de um extrativista que conseguiu estudar. Então a gente fala assim, é possível a gente fazer a transformação aliado à educação, à tecnologia, a tudo que a gente tem disponível hoje, o banco tem buscado fazer isso. Temos o desafio da assistência técnica na Amazônia, que é uma coisa extremamente complexa, porque sem assistência técnica a gente não consegue chegar nos pequenos. E sem a inclusão dos pequenos não existe desenvolvimento sustentável, não só dos grandes. Os grandes já têm muito acesso à tecnologia, eles têm sido, assim, todo mundo tem feito esse movimento, o banco tem modernizado a sua carteira de clientes, mesmo os clientes tradicionais que estão fazendo a transição, que a gente, da agropecuária, né, onde a gente tem trabalhado a sustentabilidade, mas a gente tem buscado parcerias com vários institutos para a gente suprir essa necessidade de assistência técnica. A gente sabe da dificuldade das assistências técnicas governamentais, mas a gente tem, por exemplo, a Fundação JBS, que é vamos trabalhar 1.500 famílias na Transamazônica para que a gente possa pegar esse pequeno produtor que produz pecuária para que você possa fazer essa transição para a pecuária sustentável. Nós temos também um piloto de pecuária verde, onde a gente vai estar certificando. Também temos aí produtos que nós estamos desenvolvendo, como que é nós vamos estar fazendo a emissão de certificado verde a partir do momento que esse produtor venha para essa transição que nós estamos pensando. Então, a gente tem buscado fazer essa transição e incentivando e sendo indutor desse movimento. Então, Marivaldo, ter um portfólio bastante diversificado é muito importante, né? É extremamente importante, porque a gente tem que apresentar as alternativas a esse produtor, a fazer também, não só na parte do agro, né, do campo,
mas também a gente está trabalhando a parte florestal, né? Nós temos aí várias iniciativas de estarmos financiando manejo florestal, inclusive em áreas extrativistas, na área do dendê, que é uma planta muito importante aqui da Amazônia, que gera uma economia muito grande. A gente tem chegado aos pequenos através da gente fazer, estamos fazendo essa assistência técnica através dessas empresas que precisam desse produto, né? A Natura é um exemplo de parceria que também a gente está fazendo. Então, o banco tem procurado fazer com que esses parceiros que precisam desses produtos da Amazônia, a gente possa fazer essa parceria e trazer essa técnicas, a assistência técnica que não chega a esse pequeno produtor. Claro. Pelo jeito tem sido bastante bem sucedido. Eu vou passar agora, então, para o Fábio. Vou te perguntar como é que vocês têm combinado, então, no banco, uma estratégia de crescimento, uma gestão bastante sólida de risco? Perfeito. Eu acho que um ponto que o Banco da Amazônia entendeu perfeitamente, e a gente está numa semana de sustentabilidade, né? É que para exatamente você ter um crescimento sustentável, é preciso exatamente entender toda essa parte de risco que é trabalhar na Amazônia. O Marivaldo exemplificou alguns casos aqui, e é exatamente essa dificuldade de se trabalhar. Você tem uma dificuldade logística enorme, você tem uma dificuldade de pouco conhecimento de muitos clientes, então essa questão da assistência técnica ela é importante exatamente para você contribuir nisso. Então você tem vários fatores de risco que são dificuldades, são desafios que a gente precisa ter para trabalhar na Amazônia. E esse é onde nós estamos, porque a Amazônia está onde ele trabalha. Os 9 estados da Amazônia é legal, então esse nosso foco de estar ali, uma região super crítica sob o ponto de vista ambiental, de risco e de crédito, e toda essa questão de infra e saneamento e tudo que a gente tem falado aqui no próprio evento, então tudo isso embute uma série de riscos. Então a gestão do banco exatamente conseguiu entender isso nos últimos anos. Então foi muito focado sobre essa questão de trabalhar uma política de crédito diferente, uma estrutura de crédito diferente. E aí quando a gente conseguiu azeitar esse movimento e esse modelo, é que o banco começou a poder expandir de uma forma mais rápida, mas com um modelo de risco bem firme, bem seguro, e aí a gente pode crescer e a gente está mostrando esses resultados aí nos últimos tempos, que é possível trabalhar numa região difícil e mesmo assim a gente conseguir ter resultados sustentáveis. Então acho que conseguimos equilibrar aqui a questão do risco, a questão dos nossos objetivos de política pública e de cumprimento, junto com um resultado financeiro muito favorável. E você mencionou, quer dizer, o Banco da Amazônia está aqui há muito tempo, né? Então a necessidade de revisitar, de rever os modelos de gestão de risco, mais especificamente com relação à gestão de risco socioambiental. Quais foram esses ajustes, essas modificações que o banco fez para conseguir atuar nessa região tão complexa? Perfeito. Eu acho que um primeiro ponto que a gente deve citar é tecnologia. Então, o Marivaldo comentou, inclusive, da nossa solução tecnológica, uma solução que é exatamente para você poder cobrir toda essa questão socioambiental numa região tão extensa, com tecnologia. Então, a gente tem uma tecnologia atrelada que é uma avaliação por satélite, com georreferenciamento, que a gente pode fazer esse acompanhamento de uma forma mais automatizada. A gente tem, claro, junto, né, toda uma equipe de técnicos que fazem toda essa avaliação nos terrenos, ver se o crédito está sendo aplicado corretamente. Então, você tem que fazer uma união desses esforços aqui, sob o ponto de vista tecnológico e sob o ponto de vista aí de gestão, porque tem coisas que uma foto não vai te revelar. Então, você tem que também ter os técnicos lá visitando toda essa extensão aqui para a gente poder ver a aplicabilidade do crédito. Mas a tecnologia, de fato, acho que é um grande avanço que a gente tem trabalhado e investido muito para a gente poder melhorar sobre a questão, inclusive, por exemplo, de atingir mais partes daqui da Amazônia que são difíceis. A gente tem uma solução que é o Basa Digital. O Basa Digital é uma solução que ela visa exatamente que o cliente possa via contratar o crédito digitalmente. Então, ele não precisa se movimentar por 2 dias, 3 dias, às vezes, num barco, com aquela dificuldade logística da Amazônia, para poder tirar um crédito. Ele vai poder tirar o crédito automaticamente, tendo acesso à internet, que é uma outra dificuldade estrutural, mas são possibilidades que a gente está exatamente colocando aqui para poder viabilizar, expandir com um custo adequado, porque a gente tem que cuidar muito dessa questão do custo de se trabalhar na Amazônia,
mas aí gerando com essas soluções tecnológicas, continuando tendo uma vigilância boa sobre o nosso cliente, sobre o crédito de onde a gente aplica. Ótimo. Acho que a gente ainda tem um tempinho, então eu vou pedir assim, rapidamente, se vocês tiverem que pensar numa lição, um conselho, né, para uma instituição que venha agora trabalhar aqui na região, qual seria? Bem, o banco, a gente tem buscado, o Fábio colocou tecnologia. Então, assim, você, como eu falei no início, nós temos que chegar nesse pequeno, né? Esse pequeno é o grande desafio para que a gente possa realmente ter essa economia sustentável. Porque ele está lá, ele tem uma série de dificuldades, né? O extrativista, né? O agricultor familiar, ele não tem acesso ele está na enxada ainda. Você tirar ele da enxada para a enxada é manual, então para você tirar ele desse manual para que você possa ele vir ter prática sustentável, que ele possa ter isso devolver para ele uma economia é extremamente importante. Eu dei o exemplo da castanheira. Hoje, por exemplo, ela saiu da lista, né, de uma árvore que foi uma das primeiras que foi colocada, porque o produtor hoje, o pequeno, ele vê nela o sustento dele, da família dele. Então, você agrega valor a esse produto, as pessoas vão preservar, vão trabalhar de forma sustentável, porque eles sabem que vai dar um retorno para ele econômico. Então, acho que isso é fundamental para que você possa, né, fazer com que ele possa acreditar naquele produto da floresta e que vai proporcionar a ele uma melhoria de vida. Ah, ótimo. Fábio, Marivaldo, muito obrigada pela presença de vocês e a gente continua então com a Semana de Sustentabilidade do BidInvest.